Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um vídeo devocional aqui desse canal. Esse é o espaço semanal onde nós refletimos sobre alguma passagem do Novo Testamento. Você que tem nos acompanhado sabe que nós temos falado ao longo de 2, 3 semanas sobre o Sermão das Bem-aventuranças. Hoje nós temos mais duas bem-aventuranças que acrescentam muito para a nossa reflexão, para a nossa vivência como cristãos, como cristãs, como pessoas que querem se aproximar do projeto proposto por Jesus de Nazaré e sermos pessoas cada dia mais humanizadas e pessoas melhores. Hoje eu quero ler com vocês, inicialmente, o capítulo 5, versículo 7 de Mateus. Mateus, capítulo 5, versículo 7, que diz: Bem-aventurados os misericordiosos, porque esses alcançarão misericórdia. Provavelmente você conhece esse versículo, né? Provavelmente você já ouviu, já leu, já falou sobre esse versículo, que é um versículo bastante importante para a nossa vivência. Nós devemos pensar nesse versículo o que é misericórdia. Bem-aventuranças a gente já falou bastante nos vídeos anteriores, mas esse versículo especificamente trata da misericórdia. E mais do que da misericórdia, mas dos misericordiosos, aqueles que praticam a misericórdia. Provavelmente, na nossa mentalidade ocidental, a ideia de misericórdia está relacionada a sentir pena de alguém. E sentir pena é basicamente um sentimento de alguém que se sente numa posição de superioridade, em alguns casos, que se sente numa posição privilegiada porque não está passando por um problema que a outra pessoa está, e essa pessoa, com boa vontade, sente pena da outra pessoa que está sofrendo. Mas misericórdia não tem nada a ver com ter pena de alguém. Até porque ter pena subentende essas posições que eu disse para você e subentende apenas um sentimento, tão somente. Já a misericórdia é mais do que um sentimento. E mesmo na questão do sentimento, é algo mais concreto, é algo mais vivido, é algo mais experimentado do que apenas sentido simplesmente. E a misericórdia, ela requer de nós uma ação concreta, e não apenas uma fala, e não apenas um emocionalismo que seja. É claro que tem circunstâncias da vida que há pouco o que se fazer por alguém que sofre. Por exemplo, uma pessoa enlutada, que sofre com a perda de alguém. É claro que você sente compaixão dessa pessoa, que você sente misericórdia dessa pessoa, mas que efetivamente você não tem como resolver o seu problema. Mas, na prática, você tem a possibilidade, sim, de amenizar o sofrimento dessa pessoa. Como a Bíblia diz, chorando com quem chora. E para chorar de fato com quem chora, você precisa sentir aquilo que a pessoa está sentindo, ou pelo menos algo parecido com isso. Para que você esteja ao lado dela, para que você se compadeça dela, para que você divida o fardo com essa pessoa. Então, nós podemos observar que, mesmo nas situações que não têm solução, nós podemos compartilhar o fardo e nós podemos amenizar o sofrimento da pessoa. E isso é o que esse versículo 7 de Mateus, capítulo 5, está chamando de misericordiosos. As pessoas que praticam a misericórdia. Misericórdia vem de córdia, cardia, coração. E coração é considerado a sede dos sentimentos de uma pessoa. É considerado o símbolo que representa a sinceridade de uma pessoa
e onde as decisões da vida de alguém são tomadas de maneira concreta. Misericórdia é sentir o que o outro sente. É um envolvimento mais íntimo, mais próximo e que tem muito mais concretude do que apenas sentir pena por alguém. Misericórdia, a gente poderia dizer que é compartilhar o coração da pessoa e poder se colocar no lugar da pessoa e pensar, se fosse eu nessa circunstância, como eu me sentiria? Mesmo sendo alguma coisa sem solução, como a perda de um ente querido, uma notícia devastadora que tenha chegado àquela pessoa, ou mesmo que o sofrimento da pessoa passe por um erro que ela veio a cometer. Será que você, no lugar dela, como você se sentiria em relação ao julgamento das pessoas, em relação aos dedos apontados para você, em relação às pessoas achando que o que ela está fazendo é apenas um vitimismo, seja pelo motivo que foi? Porque é muito fácil nós julgarmos o sentimento de uma outra pessoa, ainda mais quando essa pessoa cometeu algo que é considerado errado de alguma forma. É muito fácil nós julgarmos o que as outras pessoas viveram, o que elas fizeram, o que elas podem estar ou não sentindo e as consequências das suas más escolhas. Mas, com certeza, uma sensação muito diferente disso é quando isso acontece comigo, é quando isso acontece com o meu filho, com a minha filha, ou com uma pessoa muito próxima a mim, a quem eu quero muito bem. Uma pessoa moralista é uma pessoa que julga sem a menor misericórdia, sem a menor compaixão, os erros que as outras pessoas cometem. Mas quando é ela quem faz esses erros, ou quando é algum filho dela que comete esses erros, ela quer um tratamento especial que ela mesma não dá para outra pessoa. Então, bem-aventurado não é o defensor da moral e dos bons costumes. Bem-aventurado não é a pessoa que se considera superior a outra pessoa do ponto de vista da moralidade, mas bem-aventurada é a pessoa que é misericordiosa, que pratica na sua vida a misericórdia, não só para si, não só para os seus, mas para as outras pessoas, porque essa pessoa tem consciência de que todo mundo, inclusive ela própria, carece da misericórdia, carece da bondade, carece de ações concretas de misericórdia para com a sua vida e por isso ela está disposta a oferecer também esse cuidado e essa ação para a pessoa que também passa por esses problemas e que precisa de misericórdia. O julgamento só causa mais dor, mais sofrimento, mágoa, sentimento de vingança, sentimento de revanche, enquanto que a misericórdia, que não necessariamente é passar a mão na cabeça da pessoa, mas é entender que nem em todo momento a pessoa precisa ser corrigida, condenada, culpada. Mas misericórdia é estar junto da pessoa para que ela tenha uma perspectiva, para que ela possa melhorar, para que ela possa ser um ser humano melhor, para que ela possa humanizar as suas relações e amanhã poder ter uma postura mais amadurecida, mais misericordiosa também e uma postura mais amorosa, seja o que ela tiver feito. Misericórdia é quando nós não julgamos precipitadamente uma pessoa e quando nós estamos dispostos a estender a mão para ela, principalmente para aquela pessoa que talvez tenha sido deixada de lado por todo mundo e tenha caído no julgamento precipitado dos moralistas de plantão e do bando de Maria vai com as outras, porque sempre quando alguém julga, tem aquele grupo que não se envolve, que não se compromete, que não quer perder nada com isso, até porque a outra pessoa está sendo rotulada e para ela é mais confortável ficar do lado de quem cola o rótulo e não de quem é rotulada. Mas Jesus está nos incentivando a retirar
os rótulos que são colocados em outras pessoas e a estar do lado daquelas pessoas que não podem retribuir algum benefício recebido, que não podem dar em troca nenhum favorecimento, nenhuma benesse para alguém que praticou misericórdia por ela, até porque ela está numa posição de que precisa de ajuda e não tem condições de ajudar ninguém. Jesus está dizendo que quem pratica a misericórdia, quem se coloca no lugar da outra pessoa sem julgamento, mas pensando o que seria dela se fosse julgada, se errasse, se tropeçasse, se todos lhe deixassem, essa pessoa é misericordiosa, porque todos nós somos pecadores, somos humanos e em algum momento da vida precisamos de misericórdia. E é claro que muitas pessoas que praticam a misericórdia quando precisam ficam sozinhas, né? Porque nem sempre a outra pessoa tem essa gratidão, mas nós alcançamos misericórdia da parte de Deus e das pessoas que estão harmonizadas com o próprio Deus, com o seu evangelho, com a sua proposta de humanização. Então, bem-aventuradas são as pessoas misericordiosas, as pessoas não que sentem pena, mas as pessoas que praticam a misericórdia tendo em vista a restauração da outra pessoa, porque essas alcançarão misericórdia. E o versículo 8 do capítulo 5 de Mateus diz que bem-aventurados são os limpos de coração, ou os puros de coração, porque esses verão a Deus. Essa é uma expressão muito bonita e também uma promessa das mais impactantes de todas as promessas das bem-aventuranças. Bem-aventurados são os limpos de coração. O coração, você sabe, que é um órgão do nosso corpo, um órgão vital muito importante, que faz uma função de manter o nosso corpo vivo, de levar o sangue, de bombear o sangue para o nosso corpo, de fazer um movimento vital para que a nossa vida seja mantida. Mas, simbolicamente, o coração virou um sinônimo de ser a sede dos sentimentos e das decisões dos seres humanos. É interessante que quando nós falamos de coração, de sentimentos, de paixões, aqui na nossa cultura ocidental, isso soa muito sentimental, isso soa muito algo que se sente tão somente, mas na cultura em que Jesus está inserido, coração, sentimento, requer mais do que isso, requer decisão, requer ação concreta, requer uma escolha consciente daquilo que está fazendo, principalmente para o Evangelho de Mateus, como eu disse hoje mais cedo na EBD Online sobre Mateus. O grande barato de Mateus que ele quer nos ensinar, de alguém que está mergulhado na cultura hebraica, em que Jesus também esteve mergulhado no seu tempo, é que o que faz a diferença não é o que a gente fala, nem o que a gente sente, mas é o que a gente faz, é o que a gente pratica. Esse é todo o ensinamento de Mateus, esse é o ensinamento de Jesus que quer nos mostrar que bem-aventurado é quem constrói a sua casa sobre a rocha, que é aquele que ouve as suas palavras e pratica, e faz, e age como um verdadeiro discípulo de Jesus. Limpos de coração não é só uma pessoa boazinha que está alienada a tudo, não, mas é uma pessoa íntegra, é uma pessoa reta, é uma pessoa justa, é uma pessoa que não folga com a neutralidade, que não escolhe o caminho mais fácil, que não escolhe o caminho do não comprometimento, mas é aquela que está do lado da retidão, do lado da justiça, do lado da misericórdia, como nós falamos no versículo anterior. Uma pessoa limpa de coração é uma pessoa que busca a pureza, mas não aquela pureza aparente, mas uma pureza de dentro para fora, uma pureza que começa dentro dela, que faz com que ela não olhe para os outros com um olhar de superioridade, que ela não olhe para os outros como alguém que quer tirar proveito de alguma situação, seja ela qual for,
com alguém que não olha para os outros com um olhar de julgamento, mas com um olhar de misericórdia. Uma pessoa limpa de coração é uma pessoa que busca a sinceridade nas suas relações e busca a reciprocidade nas suas relações interpessoais. Não é aquela que apenas se aproxima quando tem algum proveito a tirar dessa relação, que abandona a pessoa quando aparentemente ela não tem mais nada ao que ser extraído, mas é uma pessoa que simplesmente ama e quer estar perto, que realmente gosta e quer compartilhar dessa amizade, dessa relação, sem ter nenhum interesse por trás disso, que não seja a própria amizade. É uma pessoa que é espontânea na sua vivência. É uma pessoa que busca a Deus com sinceridade, sem se mostrar para ninguém, sem mostrar para os outros o quanto é espiritual, mas que busca porque ela tem o desejo de fazer isso. Bem-aventurada é uma pessoa limpa de coração. Você sabe que para manter algum ambiente limpo, precisa de alguma ação da nossa parte. Você precisa limpar, organizar, tirar o que não deve estar lá, tirar as sujeiras, as impurezas, as imperfeições, colocar as coisas nos seus devidos lugares, e isso leva dedicação, tempo, entrega e, nesse caso, muita sinceridade. E a partir disso, esse ambiente precisa ser mantido limpo, porque ele pode se sujar sim. E nós mantemos o coração limpo, preservando a sinceridade, a integridade, a pureza, e nós só podemos fazer isso de forma plena quando nós nos humanizamos em nossas relações, quando nós olhamos para o outro como um outro ser humano, como nós, que erra, que tropeça, mas que tem virtudes, qualidades e que também precisa de misericórdia como nós precisamos. E nós mantemos o coração limpo quando buscamos a Deus de modo sincero, de modo como um discípulo faz, como um pai, como um filho que busca a intimidade com o seu pai. E bem-aventuradas são as pessoas com o coração limpo, com o coração íntegro, honesto, sincero, despretensioso, que não quer apenas tirar proveito ou se enriquecer, mas quer viver uma vida de paz, de bondade e ser uma pessoa do bem. Porque a essas é prometido que verão a Deus. Vão ver Deus na sua vida, no seu dia a dia, nas suas ações, na sua direção para a vivência. Nos momentos de angústia verão a Deus e na vida eterna também contemplarão a Deus. Essa é uma promessa muito profunda que as bem-aventuranças nos fazem, e você deve ter percebido algo nessas duas bem-aventuranças que nós falamos hoje, dos misericordiosos e dos limpos de coração. O que eles têm em comum é o coração. Misericórdia vem de um coração compartilhado. Limpos de coração vem da pessoa que mantém a sede das suas emoções e decisões de maneira purificada. E a Bíblia nos ensina que devemos cuidar do nosso coração, porque é dele que provém os pensamentos, as decisões, os sentimentos. E se o nosso coração for limpo, nós teremos a possibilidade de ver a Deus. Se o nosso coração for compartilhado com quem sofre, nós faremos o que Jesus nos propôs. Agora você sabe também que Jesus disse que onde estiver o nosso coração, é ali que estará o nosso tesouro. E nós podemos escolher qual é o tesouro do nosso coração. Se é a compaixão pelo outro, a limpeza de coração, a simplicidade, o discipulado de Jesus, ou se a gente prefere o julgamento, o moralismo, o ar de superficialidade e de superioridade, se nós preferimos as riquezas desse mundo, a ostentação, é uma escolha que nós devemos fazer conscientemente e através do coração. Espero que esse nosso coração seja limpo através daquilo que propôs Jesus de Nazaré. Que você e a sua família tenham uma semana de paz, de tranquilidade, do favor de Deus sobre as suas vidas e que essa semana seja de realizações. Em breve a gente se reúne aqui novamente para mais um Café com Teologia. Eu te espero por aqui.